Sou a errada por ter dormido acidentalmente no sofá com meu marido, uma vez que meus pais nos proibiram de dormir juntos no mesmo quarto? Meu 24F marido 24 metros, e eu estamos visitando minha família. Meu marido, meus filhos e eu estávamos nos preparando para ir para o nosso quarto dormir quando meus pais começaram a agir de forma muito estranha, como se algo estivesse errado. Perguntei o que havia de errado e minha mãe me disse baixinho que meu marido deveria dormir no sofá da sala. Fiquei um pouco chocada por quê? Aparentemente meu pai não se sente confortável. Chamei ela e meu pai de esquisitos e disse ao meu marido para ignorá-los. Finalmente colocamos nossos filhos para dormir e estávamos nos preparando para dormir quando minha mãe invade o quarto enquanto estávamos nos trocando e diz que não quer que fiquemos no mesmo quarto sozinhos na casa dela. Meu marido ficou completamente apavorado naquele momento porque estava no meio de se trocar, então ele foi para o sofá e minha mãe disse que sentia muito, mas não estava a fim de lidar com as reclamações do meu pai a noite toda. Apontei que minha irmã mais nova, 21F, e o marido dela já dormiram no mesmo quarto na casa deles várias vezes e ela nunca disse nada e ela responde: Bem, seu marido é branco, então seu pai se sente estranho. Eu já estava por aqui, então disse ok. Acordei por volta das 4 horas da manhã para beber um pouco de água e vi meu marido acordado de olhos abertos apenas deitado no sofá. Ele disse que o sofá era extremamente desconfortável, e sim, é mesmo. Então me sentei ao lado dele e nós dois acabamos caindo no sono acidentalmente. Acordei mais tarde com minha mãe surtando. Ela estava gritando sussurrando, para não acordar meu pai, e perguntou se somos tão codependentes assim que não conseguimos passar uma noite separados. Tentei explicar que foi um acidente, mas ela continuou me chamando de desrespeitosa e dizendo que eu estava sendo egoísta, etc. Fiquei chateada, mas meu filho me chamou, então encerramos a conversa. Agora estou me perguntando se realmente sou a babaca nessa situação? Minha mãe diz que sim porque eu estava sendo egoísta, desrespeitosa e ignorei completamente como a vida dela teria se tornado difícil se meu pai tivesse nos encontrado. Meu argumento é que foi um acidente. Eu tenho 24 anos, meu pai está sendo estranho e o marido da minha irmã não tem que passar por isso. Então por que o meu tem? Sou a babaca? Edit, minha família e eu somos do sul da Ásia. Edit 2. Sim, eu sei que muito disso tem a ver com o fato de meu marido ser branco e eles serem racistas e preconceituosos. Chamei meus pais de esquisitos por causa do que eles estavam fazendo, se encarando, xingando um ao outro baixinho, ficando aleatoriamente em silêncio do nada, etc. Eles fazem isso com bastante frequência e fazem desde que me lembro. Tanto que minha irmã e eu chamamos isso de o clima estranho. Tipo, fica de olho na mamãe e no papai, eles estão no clima estranho. Desculpem tantas edições, mas essa deve ser a última. Estou recebendo muitas pessoas perguntando a mesma coisa, então só vou copiar uma das minhas respostas. Meus filhos não estavam em perigo. Nós moramos a mais de 8 horas de distância. Estava nevando muito e as estradas estariam cheias de gelo e totalmente escuras. Já passava das 23 horas. Meus filhos têm 2 e 3 anos e o hotel mais próximo fica bem longe. Sem mencionar que meu marido e eu tínhamos dirigido por horas literalmente e estávamos completamente exaustos. Acredite, nós pensamos nisso e eu e meu marido decidimos ficar à noite. Comentário relevante. Não é a babaca. Que tipo de palhaçada é essa? Não vejo por que seu pai teria algum problema em você dormir no mesmo quarto com seu marido. Vocês têm filhos, então claramente intimidades já aconteceram. E por que é diferente ele ser branco? Por que seus pais são racistas? Eles tratam seus filhos de forma diferente por serem mestiços? Se fazem isso, você precisa se impor e proteger seus filhos dos seus pais preconceituosos. E se impor pelo seu marido também. Certo, ainda bem que não sou a única que acha que meus pais estão sendo muito estranhos. Tipo, não sei o que eles tanto temem considerando que temos filhos de verdade, eles tratam bem meus filhos. Se ousassem falar algo com eles, eu certamente não estaria em bons termos com meus pais. Sou a primeira da minha família a casar com uma pessoa branca, então entendi o choque inicial quando contei, mas isso foi anos atrás e pensei que eles já tivessem se acostumado. Por causa de vocês sabem o que essa foi a primeira vez que meu marido ficou hospedado lá, então eu não sabia que isso seria um problema. Ainda estou irritada, mas meu marido continua me dizendo que está tudo bem e que já vamos embora de qualquer jeito. No entanto, agora que recebi alguns comentários, estou pensando em falar com meus pais sobre como eles foram estranhos. Atualização: 3 de fevereiro de 2022, 2 dias depois. Então, muitas pessoas me pediram uma atualização, e como eu realmente não quero pensar sobre toda essa situação por um tempo, decidi fazer uma postagem rápida antes de deixar tudo isso para trás. Muitos de vocês foram compreensivelmente duros, o que eu aprecio, e admito que eu deveria ter sido mais firme e não deveria ter deixado meu marido dormir no sofá de jeito nenhum. Sim, eu não lidei com a situação muito bem, mas honestamente fiz o melhor que pude dado o fato de que minha mãe estava gritando. Minhas crianças estavam começando a ficar irritadas e muito perto de acordar e chorar. Nós precisávamos que minha mãe fosse embora para que nossos filhos não acordassem e chorassem, e então meu marido decidiu simplesmente ir para o sofá. Eu também estou bem ciente de que meus pais estavam sendo preconceituosos e racistas com meu marido. Eu nunca passei pano para isso.
A única razão pela qual eu estava chamando meus pais de estranhos é porque eles estavam agindo assim. Tipo, eles estavam brigando silenciosamente em suas cabeças. É isso que eu quis dizer toda vez que disse que eles estavam agindo estranho. Agora para a atualização. Eu disse ao meu marido que eu realmente sentia muito pela forma como meus pais o trataram. Ele me disse que genuinamente não se importava e que sentia muito por estar causando tantos problemas. Não. Eu garanti que ele entendesse que essa situação não era culpa dele. Tivemos uma conversa sincera e eventualmente decidimos que falaríamos com meus pais juntos quando meu pai finalmente voltasse para casa. Então, basicamente, eu disse a eles que desrespeitaram meu marido na noite anterior, que nós dois somos casados, temos filhos e planejamos ter mais filhos. Íamos dormir no mesmo quarto, na mesma cama, como outros casais casados, e se eles tinham problema com isso, precisavam resolver, por quê? Embora eu tenha cometido um erro ao não me impor da primeira vez, não ia deixar isso acontecer de novo. Eu disse que estava 100% disposta a cortar contato de novo e que não tinha medo de fazer isso. Meu pai imediatamente começou a gritar com meu marido. Ele chamou meu marido de fraco, patético e disse que ele não era bom o suficiente para mim. Ele também disse que meu marido me arruinou e arruinou meu futuro, que agora eu sou suja e pecadora e tudo isso. Eu cortei isso imediatamente. Eu disse ao meu pai que ele é que era fraco e patético, não meu marido, que esteve ao meu lado e fez coisas por mim que meu pai nunca na vida faria por ninguém. Foi então que minha mãe finalmente decidiu intervir. Ela disse ao meu pai para parar de agir de forma estranhamente obsessiva comigo, que eu não sou a boneca dele e não sou propriedade dele. Ela mencionou algumas coisas perturbadoras que eu prefiro não repetir, pois ainda estou tendo dificuldade para processá-las. Mas também o confrontou por estar com ciúmes do meu marido. Meu pai saiu de casa e, de acordo com minha mãe, provavelmente foi para um hotel ou algo assim. Minha mãe pediu desculpas por tudo. Ela até pediu desculpas ao meu marido por quando invadiu o quarto enquanto estávamos nos trocando. Ela disse que ela e meu pai estavam brigando o dia todo e que ela descontou a raiva em nós de forma errada. Ela disse que entendia se não quiséssemos ficar mais e pelo bem de tudo, decidimos ir embora. E é isso. Eu realmente não tenho muito o que dizer porque minha mente está meio vazia? Estou apenas entorpecida e triste, mas também aliviada? Meu pai e eu tivemos uma relação de merda desde que eu tinha 18 anos, mas saber o que ele realmente pensa de mim e da minha família dói muito. E nem é por causa da nossa cultura ou religião. É só ele sendo uma pessoa de merda e por causa disso, vou cortar contato com meus pais. De novo, eu não esperava tanta atenção e sinceramente estou realmente sobrecarregada. Eu não uso o Reddit e escrevi meu post por frustração. Obrigada a todos pelos comentários e mensagens. Eu sei que há coisas que muitos de vocês simplesmente não vão entender por causa de diferenças culturais e eu não incluí alguns detalhes por motivos de privacidade, mas essas coisas não importam realmente. Finalmente estamos em casa depois dos dias mais exaustivos de nossas vidas e, novamente, eu me sinto incrivelmente entorpecida. Meu marido continua cuidando de mim com medo de que eu tenha um colapso, mas eu simplesmente não sinto nada. Minha sogra e meu sogro estão vindo para cuidar das crianças enquanto saímos para jantar já que as restrições foram suspensas, então acho que estou feliz por isso. Eu não sei, mas esse estado de entorpecimento às vezes acontece comigo e geralmente passa em 1 ou 2 dias, então vou ficar bem. Isso está ficando muito longo, então vou encerrar aqui. Desculpem se pulei algumas coisas, mas espero que entendam que eu não estou no melhor estado mental. Cuidem-se todos. Edit 3. Ainda estou em contato com minha mãe. Não posso forçá-la a deixar meu pai, mas estou ajudando-a e estarei lá para ela se algum dia precisar de mim. Eu aprecio todos os comentários, conselhos e palavras gentis. Muito obrigada. Infelizmente vou sair da conta pois estou recebendo algumas mensagens que são realmente dolorosas. Acontece que meu marido estava certo. Acho que realmente estou prestes a ter um colapso, pois as coisas que minha mãe me contou estão começando a me assustar e a me sobrecarregar. Como alguns de vocês disseram, talvez seja a hora de terapia. Obrigada mais uma vez por todos os conselhos e pela gentileza. Comentário relevante. Tenho que dar do voto já que a OP pulou muitas coisas que faziam parte da história e nos chamou de ignorantes e incapazes de entender a cultura dela. O que ela acha? Que todo mundo aqui é branco ou americano? Que não há asiáticos aqui? Ou pessoas com um contexto cultural conservador e racista semelhante? Ou que brancos ou americanos não podem entender outras culturas? Morando com os pais, a OP se tornou bastante discriminatória em relação aos outros. E que privacidade? Isso é Reddit. O número da previdência social dela ou o passaporte está ligado à conta dela aqui ou o quê? Acho que a OP simplesmente não gosta de ser honesta ou de encarar a verdade e gosta de desperdiçar o tempo dos outros. Quando todos dedicaram tempo para dar conselhos maravilhosos da primeira vez dizendo para ela defender mais o marido, ela não gosta de dar atualizações e quando dá é meia verdade. Eu não chamei ninguém de ignorante. Eu apenas disse que se você não é do sul da Ásia ou muçulmano muitas coisas podem não fazer sentido, o que é perfeitamente normal. Eu também disse que no fim isso não importa, já que cultura e religião não desculpam nada. Por privacidade eu quero dizer que não me sinto confortável em compartilhar tudo em muitos detalhes. Não sei por que isso é um problema. Eu sei que não defendi meu marido direito na situação do sofá. Estou bem ciente disso e me sinto culpada, o que sei que é culpa minha.
Tentei consertar as coisas e sei que muitos de vocês acham que eu não mereço meu marido, o que sim, eu honestamente acho que ninguém merece ele. Não existe ninguém tão bondoso e maravilhoso quanto ele. E o que você quer dizer com meia-verdade? Você queria que eu contasse para todo mundo que meu pai acha que eu sou uma mulher da vida nojenta que só é bem-sucedida porque vendo meu corpo para homens brancos? Que o meu próprio pai me objetifica e já disse coisas horríveis sobre o meu corpo. Que ele tentou fazer coisas comigo e eu nunca percebi. Que minha mãe sabia e nunca disse nada porque tinha medo? Desculpe por não ter contado para todo mundo a verdade completa, mas eu ainda estou tentando processar isso, que merda. Estou me esforçando muito para não desligar porque tenho meus filhos e meu marido, e eles não deveriam ter que lidar com isso. Eu agradeci todos os conselhos e tantos de vocês foram extremamente gentis e compreensivos. Eu até agradeço os mais duros porque, como eu disse, eu precisava ouvir. Eu li todos os comentários e demais e realmente tentei levar tudo em consideração para ser uma pessoa melhor e ainda estou tentando ser melhor apesar de tudo. Sinto muito se isso não é suficiente para você e para todos os outros que estão me mandando mensagens semelhantes.